Oi, gente! Está entrando no ar o programa A Hora da Notícia. Este é o programa que atualiza você sobre os principais fatos que estão acontecendo em Pedro Leopoldo, no Brasil e também no mundo. A apresentação é comigo, Carlúcio Ribeiro, e agora nós vamos chamar um pequeno intervalo dos blocos comerciais e na sequência nós vamos destacar para você as manchetes que são notícias no programa de hoje. Vem comigo.
Estamos de volta no programa Na Hora da Notícia. E no nosso programa nós contamos, claro, as histórias da vida real. E a partir de agora nós vamos destacar as manchetes que são notícias no programa Na Hora da Notícia. População de Pedro Leopoldo aguarda com ansiedade o término das obras da Via Norte. Começam os preparativos para a transição de governo em Pedro Leopoldo. Estação de Memórias conta a história da ferrovia na cidade de Pedro Leopoldo. Trans é morta na cidade de Matozinhos. PM encontra drogas e arma de fogo em Fidalgo. Execução na cidade de Funilândia. Vai começar a Copa Itatiaia. Milito é demitido após derrota do Atlético no Mineiro. Cruzeiro perde no Brasileirão. Essas e outras manchetes você vê agora no Jornal Na Hora da Notícia. Nós voltamos já já. A população do município de Pedro Leopoldo está aguardando com muita ansiedade o término das obras da Via Norte, claro, na cidade de Pedro Leopoldo. E, sem dúvida, a grande expectativa dos moradores da cidade do município de Pedro Leopoldo é o término destas obras. Desafogar, viu? Desafogar o trânsito, dar mais fluidez ao trânsito, esse é o objetivo. E é claro, a entrega para a população do município de Pedro Leopoldo é realmente uma grande expectativa. Ter mais agilidade, como eu disse, desafogar esse trânsito que em alguns momentos do dia, da tarde, já está caótico aquela região. Então nós precisamos, claro, ter notícias, nós precisamos fazer com que essas obras possam sair do papel. Além de possibilitar, como eu disse aí, uma maior fluidez ao trânsito, a trafegabilidade de veículos é muito importante no local. Então nós estamos aguardando aí, é claro, principalmente essa população da região norte, aguardando essa benéfica expansão. E sem dúvida é uma expansão também industrial, já que indústrias podem ser alocadas no local e essa obra promete ser um grande marco para a cidade de Pedro Leopoldo no que diz respeito à mobilidade urbana. Começam os preparativos para a transição de governo em Pedro Leopoldo, que acontece em janeiro de 2025. O mês de dezembro está chegando ao fim e com o término do mês de dezembro existe aí uma nova gestão que vai, claro, iniciar o seu trabalho. Decreto de transição, o decreto de transição já foi publicado e os novos nomes estão sendo anunciados
na rede social. O prefeito Emiliano anunciando, portanto, os novos nomes na rede social, com votação expressiva nas urnas, o que garantiu ao prefeito a condição de fazer um novo governo. Esse prefeito Emiliano vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025. Legitimidade e tranquilidade para governar é o que ele tem de acordo com a votação nas urnas. E, obviamente, uma campanha que saltou aos olhos, esta campanha do Emiliano saltou aos olhos e deu possibilidade, né, do Emiliano tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025, formar o seu secretariado e a expectativa que em 2025 aconteça uma gestão nova, uma gestão diferente no município de Pedro Leopoldo. E, como repórter, um passarinho já me contou no meu ouvido, falou assim, ó, a posse do Emiliano vai acontecer no Lanagro. Será no Lanagro? Parece que vai ser às 17 horas no dia 1º de janeiro. E é claro que nós vamos estar presentes para mostrar para você tudo aquilo que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Expectativa, viu? Expectativa de um novo governo no município de Pedro Leopoldo com um novo prefeito Emiliano. E a pergunta que não quer se calar, meus amigos e minhas amigas. Lógico que há essa expectativa da posse do Emiliano, mas o que o Emiliano terá de recursos para gerir a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo já no 1º ano? É sabido que em campanha eleitoral é prometido várias coisas, inclusive conversando com os funcionários públicos do município de Pedro Leopoldo, muita gente me falando assim, Carlúcio Ribeiro, o Emiliano prometeu 10% de aumento de salário já no 1º ano. Então muita gente me perguntando, querendo saber. A pergunta que não quer se calar. Obviamente, eu acredito que a condição financeira das contas públicas, a condição financeira da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo vai ser repassada de forma ampla aí pelo novo governo, e a expectativa é que no dia 1º de janeiro o Emiliano possa tomar posse e se fazer cumprir, claro, as promessas de campanha. Estação de memórias. Contar, claro, a história da ferrovia e as memórias do município de Pedro Leopoldo. E a gente sabe, né, que quem não preserva não tem memória. Qual o legado, meus amigos, minhas amigas, qual será o legado que todos nós vamos deixar para as nossas famílias? Quais serão os legados que nós vamos deixar para os nossos filhos e filhas? Dia 17 de dezembro, às 19 horas, acontece no Cine Marajá, no município de Pedro Leopoldo, o projeto Estação de Memórias. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, a VLI Logística e a AIC. A iniciativa tem o apoio do Ministério da Cultura. É o que eu falei, gente. É o que eu falei, o que nós estamos falando. Sem dúvida, a história, viu? A história da construção de Pedro Leopoldo passa pela ferrovia. Passando pela ferrovia, nos remete àqueles tempos passados, àqueles idos passados, né? Quem não se lembra na história que é contada do engenheiro Pedro Leopoldo? Então, muito importante, né? Nós vamos estar acompanhando de pertinho também, e é sem dúvida uma oportunidade de quê? Voltar ao passado, relembrar a história. Que legal, né, gente?
Que legal, bacana demais. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos chamar um pequeno intervalo dos blocos comerciais. Na sequência, mais informações para você. Vem comigo.
O bicho pegando, a chapa esquentando. Contando para você, meu amigo e minha amiga, os principais fatos policiais que estão acontecendo na região de Pedro Leopoldo, no Brasil e também no mundo, no programa Na Hora da Notícia. A apresentação é de Carlúcio Ribeiro. Aqui não tem lero-lero, aqui não tem matrifusia. Se você não quer aparecer na nossa telinha, é só não tretar. Na tela! O bicho pegou, gente, a chapa esquentou na cidade de Matozinhos. Transalana do Uber é morta com disparos de arma de fogo lá na cidade de Matozinhos, como eu falei pra vocês. Foi tiro pra tudo quanto é lado, foi pipoco pra tudo quanto é lado. Um homicídio cabuloso que aconteceu na noite de ontem. Portanto, aí, meu amigo e minha amiga, esse homicídio que aconteceu na cidade de Matozinhos deixou os moradores locais ficaram apavorados. Esse homicídio que aconteceu, portanto, próximo à Igreja São Sebastião. Igreja São Sebastião, onde, segundo testemunhas, a Alana estava em um churrasquinho quando foi surpreendida pelo autor, que chegou. O autor chegou disparando na Alana e, posteriormente, atirando e fugindo. A autoria e a motivação são investigadas pela Polícia Civil. Triste demais, né, gente? Muito triste essa situação. Você imagina só, uma morte violenta que por si só, essa morte violenta chocou a todos. E imaginem o risco que as pessoas estavam no local e estavam correndo de também serem alvejadas por disparos de arma de fogo. Então é complicado demais. Infelizmente, este é o retrato cruel e violento do mundo em que todos nós vivemos. Polícia Militar encontra drogas e arma em um barracão em Fidalgo. Militares diligenciaram até uma residência que estava vazia. Militares diligenciaram até uma localidade de Fidalgo, onde, meus amigos e minhas amigas, onde havia uma denúncia de tráfico ilícito de entorpecentes. E os matrifúzios, os criminosos, estariam escondendo o quê? Substâncias entorpecentes. Ao realizar o adentramento na localidade, os militares perceberam que o local estava sujo de lama, dando indícios da presença humana. Aí o que aconteceu? Polícia Militar entrou pela cozinha, foi sentido um forte odor da erva maldita, conhecida como cannabis sativa ou maconha. E aí o que aconteceu? Olha só, tá na tela aí, ó, tá na tela do meu diretor aí, ó. Em um dos quartos, neste guarda-roupa, a polícia localizou um invólucro branco no interior do mesmo e foi encontrado pela polícia 37 buchas de maconha já embaladas e prontas para a mercadância. Foi encontrado também um revólver calibre 38 carregado
com 2 munições intactas, ou seja, prontas para o uso. Ninguém foi localizado no local. Todo o material apreendido e que foi encontrado foi entregue à Polícia Investigativa para as providências pertinentes ao caso. Meu amigo e minha amiga, execução na cidade de Fundilândia. O bicho pegou, a chapa esquentou em Fundilândia. A polícia militar local foi acionada e encontrou o corpo de um indivíduo. Este indivíduo do sexo masculino. Este indivíduo estava cravado, viu? Cravado de projéteis ocasionados por disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram à polícia testemunhas falaram para a polícia que escutaram os disparos e observaram 2 indivíduos, 2 matrifúzios que evadiram-se da localidade. Mas os mesmos não teriam sido identificados. Foram contabilizados pelo menos 10 disparos de arma de fogo que atingiram em cheio a cabeça, face, coxas, peito e braço. Segundo a perícia, os projéteis recolhidos eram provenientes de uma pistola 9 milímetros. O corpo foi recolhido junto ao IML, que é o Instituto Médico Legal, e o caso segue a cargo da Polícia Investigativa. Meu amigo e minha amiga, vou chamar um pequeno intervalo dos blocos comerciais. Na sequência, viu? Na sequência, eu volto com o programa Na Hora da Notícia, apresentando Carlúcio Ribeiro. Aqui não tem lero-lero, aqui não tem matrifusia. Se você não quer aparecer na nossa telinha, é só não tretar. Vem comigo.
gente? Legal? Estão gostando do programa? Nós estamos fazendo o programa para você, nós estamos fazendo o programa em razão de você, e eu falo sempre, né? É um prazer, viu? Ter você na nossa companhia, acompanhando o nosso trabalho aqui no programa Na Hora da Notícia, novo conceito de programa na cidade de Pedro Leopoldo. Falando para você, contando para você as histórias da vida real, as histórias do mundo policial e também contando para você as notícias do esporte. Vai começar a Copa Itatiaia. Copa Itatiaia de futebol, onde vão estar frente a frente os principais campeões do futebol amador do território mineiro. E olha só, a primeira rodada da Copa Itatiaia começa no próximo dia 15, viu? 15 de dezembro de 2024, sendo que as finais das chaves Metropolitana e BH serão nos dias 11 e 12 de janeiro, de forma respectiva. A final vai acontecer novamente no dia 19 de janeiro, sabe onde? No estádio Independência, na capital de todas as Minas Gerais. E olha só, tem representante de Pedro Leopoldo, hein? O clube que vai representar o município, a cidade de Pedro Leopoldo, será a equipe do Luano. Alô, Teotônio Batista de Freitas, Luano, que representa Pedro Leopoldo e representa também o aprazível bairro Teotônio Batista de Freitas. O Luano está no grupo 6 da chave Metropolitana, que tem também, neste grupo 6, Vasco da Gama de Esmeraldas, Ideal de Sete Lagoas e o Grenal, viu? Da cidade de Lagoa Santa. Pegue a canetinha e agende aí, viu? A estreia do Luano, representante da cidade de Pedro Leopoldo e do bairro Teotônio Batista de Freitas, será no dia 15 de dezembro, na cidade de Sete Lagoas, contra o Ideal. Portanto, meu amigo e minha amiga, grande expectativa para a estreia do Luano na Copa Itatiaia. E é claro, você que está do outro lado, você que está acompanhando aí o nosso programa, está na expectativa aí? Moradores de Pedro Leopoldo, você está na expectativa? Vocês estão na expectativa? Eu me lembro que no ano passado nós estivemos cobrindo a Copa Itatiaia de futebol. Na ocasião, quem foi o campeão do município de Pedro Leopoldo foi a equipe do Pedro Leopoldo. Portanto, nós acompanhamos o Pedro Leopoldo em todos os passos aí da Copa Itatiaia e o Pedro Leopoldo não chegou à final da Copa Itatiaia, mas nós fizemos um trabalho aí bonito, um trabalho bacana. Fomos até o estádio Independência para a transmissão da Copa Itatiaia. Um show, viu? Um show de bola para você, diretor. Tá colocando na tela para você. Esta é a transmissão da Copa Itatiaia. Então, aquele show de bola. E neste ano de 2024, o representante, como eu disse, o representante do município de Pedro Leopoldo será o Luano. E o Luano defendendo as cores do município de Pedro Leopoldo. E, nesse momento, pessoal do esporte aí abraçando a Liga de Pedro Leopoldo, abraçando aí também os amantes do esporte do município de Pedro Leopoldo, que, sem dúvida, final de ano, dezembro, quando chega dezembro, chega a Copa Itatiaia e a expectativa nossa é que o Luano possa estrear na Copa Itatiaia e o Luano estreando, conseguindo as vitórias e quem sabe, né? É sonhar? Podemos sonhar? De acordo com aquilo que a gente acompanhou aí no campeonato amador do município de Pedro Leopoldo,
O Luano veio com equipe diferenciada, uma mescla de jogadores jovens com jogadores que já figuram aí no cenário esportivo do município de Pedro Leopoldo. E eu, Carlos Ribeiro, nossa equipe acredita muito no Luano, que o Luano possa dar esta alegria para Pedro Leopoldo, para a torcida, especialmente do bairro Teotônio Batista de Freitas. Mês de dezembro chegando, Papai Noel, quem sabe o Luano possa nos dar esse presente, né? Estrear bem na Copa Itatiaia, avançar nas fases classificatórias e quem sabe, chegar até a final no estádio Independência. A notícia que chega agora é sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que perdeu a partida, o Atlético Mineiro que perdeu a partida e também perdeu o seu treinador. Milito, lembra do Milito? Milito não é mais o treinador do Clube Atlético Mineiro e, meu amigo e minha amiga, a estatística diz 62 jogos, 23 vitórias conquistadas, 20 empates e 19 derrotas. Este é o retrospecto do Milito no Atlético. A vitória do Vasco por 2-0 garantiu a classificação na Copa Sul-Americana para o Vasco da Gama e o Atlético correndo o risco, sim, por que não, do fantasma do rebaixamento. Vamos combinar, né? Torcedor atleticano, foi uma partida abaixo da crítica. O Atlético que termina o ano de 2024 de forma o quê? Melancólica. Grandes investimentos, na minha opinião, o Atlético investiu pesado, investiu muito, e um futebol de pouca qualidade. Uma derrota para o Vasco que causou não só prejuízos financeiros, o Atlético, o Galo, podendo inclusive ficar de fora da Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro enfrenta na última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol o Atlético Paranaense e, portanto, o jogo será na Arena MRV, jogo, lembrando, com portões fechados para a torcida do Clube Atlético Mineiro. A torcida não vai poder comparecer no estádio devido àquela final da Copa do Brasil com o Flamengo. Portanto, o Atlético jogando dentro de casa com portões fechados. E claro, você que acompanha aí futebol, você que gosta do Atlético, você que gosta do Campeonato Brasileiro, você que é torcedor, tá no sangue, torcedor, curte futebol, gosta de futebol. Se você perguntar para o torcedor atleticano, né, como foi o ano de 2024, muitos atleticanos aí têm esse respaldo contra o Milito, treinador do Clube Atlético Mineiro, o Milito. Muita gente falando assim, o Milito, nesse ano de 2024, eu escutei muito torcedor atleticano dizendo isso aí. Milito é o professor Pardal. Por quê? Milito inventou, né, gente? Muitos atleticanos dizendo aí, jogadores com características, jogadores da posição, o Milito pegava aquele jogador que não tem nada a ver com a posição, encaixava, né, na posição para entrar a jogar como titular e o resultado não veio. O resultado que a torcida atleticana não veio. E há que se dizer, a gente falou aí na nossa matéria, muito pouco nesse ano de 2024 que o Atlético fez de acordo com as expectativas. O Atlético montou um time para ser campeão em 2024. Trouxe aí, aliás, já estava aí o Hulk, já estava aí e chegou aí nesse ano de 2024 para ser titular o Scarpa, né? Só que alguns jogadores não produziram aquilo que era esperado desses jogadores. Seria, meus amigos e minhas amigas, uma deficiência técnica? Deficiência técnica por quê? Porque o Milito não escalou de fato, essa é a minha opinião. Inventando nas partidas, inventando nos jogos e, como eu falei, acho que isso pesou muito, né? Colocar jogadores que não são da posição em determinadas
partidas do Campeonato Brasileiro. Isso refletiu o quê? Isso refletiu no conjunto do Atlético. Se você pegar o papel, né? Pega o papel na escalação, comparando-se com outras equipes aí do Campeonato Brasileiro, o Atlético não deve nada para ninguém, né? Talvez, quiçá, se o Milito tivesse feito aquele famoso feijão com arroz, né? Aquele simples, talvez o final de ano para o Atlético seria positivo. Infelizmente, né? A torcida do Atlético está nervosa com o clube, nervosa aí com o Milito, que já foi embora, né? A galera do Atlético aí, alguns estão batendo palma, estão dando graças a Deus. O futebol continua. Agora é esperar aí o próximo ano de 2025, lógico. Jogadores vão sair, jogadores vão entrar, novo técnico está vindo por aí, então será um ano diferente para o Atlético e para todos os clubes aí no Campeonato Brasileiro e nas competições. E lembrando que o Atlético tem essa última partida que é importante porque alguns já falam aí inclusive em rebaixamento. Será? Dependendo dos resultados, se você for pegar o tabelamento da competição, sim. Se houver uma combinação de resultados e o Atlético perder, inclusive, o Atlético pode estar ameaçado sim. Mas vamos acompanhar nesse final de semana e nos próximos programas, nós vamos trazer tudo para você, aquilo que aconteceu nesse final de semana. O Cruzeiro sendo o Cruzeiro no ano de 2024. Fez nada diferente. Perdeu para o Palmeiras em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão. O diretor está colocando na tela aí para você acompanhar. Está aí na nossa tela. O Cruzeiro fez uma partida ruim, péssima partida do Cruzeiro. O Cruzeiro que deixou o Palmeiras comandar a partida, jogando na capital mineira, sem a presença da torcida. E, meus amigos e minhas amigas, mesmo com o Palmeiras melhor dentro das quatro linhas e o goleiro do Cruzeiro, mais uma vez, tem gente que não gosta muito dele, não. Eu gosto. O Cássio operou diversos milagres e, apesar de tudo isso, quem marcou primeiro foi o Matheus Pereira. Golaço do Matheus Pereira, tá na tela aí, nosso diretor tá colocando. Maurício, que é ex-cruzeirense, ex-atacante do time celeste, empatou para o Verdão e o Estevão, ao apagar da lamparina, ao apagar das luzes, o Estevão fez um belo gol de falta e deu números finais à partida. E aí, meus amigos, minhas amigas, com a derrota, o Cruzeiro, a Raposa, dificultou a sua classificação para a Copa Libertadores da América do ano de 2025. O Cruzeiro entra em campo na última rodada no estádio Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude para encerrar o Campeonato Brasileiro, precisando, viu? Atenção, torcida cruzeirense. O Cruzeiro precisa vencer e contar com uma combinação de resultados para sonhar com uma possível classificação no Campeonato Brasileiro de Futebol esse ano e com uma classificação melhor, podendo inclusive ainda sonhando na última rodada com classificação para a Copa Libertadores da América. Temos que fazer, meu amigo e minha amiga, um adendo aí naquilo que a gente está falando. Assim como eu falei com a torcida do Atlético sobre o técnico Milito, eu vou falar com a torcida do Cruzeiro sobre o técnico do Cruzeiro, o Diniz. Muito ruim o Diniz, muito ruim. Chegou ao Cruzeiro com uma promessa de mudar a equipe. Chegou ao Cruzeiro com a promessa de fazer diferente. Quando assumiu o Cruzeiro, infelizmente o resultado ou os resultados do Cruzeiro não convenceram a torcida azul celeste. Retrospecto muito ruim do Diniz, né? Para mim, na minha opinião, já teria, né? Isso é minha opinião, cada um pensa diferente. Na minha opinião, o Pedrinho BH
que é o comandante, que é o dono do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, já teria que ter dispensado o Diniz há muito tempo, né? Há muito tempo. É muito pouco para uma equipe que quer voltar aí a ser um ícone no futebol mineiro e no futebol brasileiro. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar daqui para frente. Logicamente agora, mês de dezembro, janeiro, período de entre safra, novos jogadores virão, novos jogadores que têm condições de assumir as posições no Cruzeiro, que são carentes algumas posições, né? Alguns jogadores também precisam se explicar, alguns jogadores, eles precisam se explicar, mostrar a que veio, né? Porque, de fato, muito ruim o Cruzeiro nesse ano no Campeonato Brasileiro de Futebol. Começou de uma forma positiva, finalizando o ano aí na Copa Sul-Americana, foi um trabalho muito grande para chegar até a final, decepcionou na final. Então, na minha forma de entender, há que se fazer uma mudança grande no plantel do Cruzeiro, há que se fazer um trabalho novo no plantel do Cruzeiro, e nós temos que começar onde? Pelo técnico, tá? Gente, eu gostaria de agradecer de coração, viu? Eu tenho que te agradecer pela oportunidade de chegar até o lar, pela oportunidade de falar com você sobre as notícias de Pedro Leopoldo, sobre os casos policiais, sobre o esporte, e dizer para você que nós estamos no ar fazendo o programa. Não é para mim não, para você que está do outro lado, tá? Prazer de ter você na nossa companhia, prazer de ter você na nossa audiência. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!